gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui pra falar sobre o 5º episódio da 2ª temporada de Halo, a série que está sendo lançada semanalmente lá no Paramount Plus. Aqui no canal tá rolando vídeo sobre cada um dos episódios dessa temporada, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E esse vídeo vai ter spoilers sobre o episódio, então se você ainda não assistiu, assiste primeiro pra depois ver esse vídeo. Esse episódio vai começar logo depois do final do episódio anterior e eles ainda estão ali em guerra. Quando os Covenants percebem que ganharam a guerra, eles começam a se retirar e a envidraçar o planeta, ou seja, o fim de tudo em Reach. John, Halsey, Soren e Rhys não tinham como fugir dali se não fosse a Laera e a Quan que chegam com a nave do Soren para resgatá-los. E aqui tem uma cena bem emocionante, né? Onde a Rhys se recusa a ir embora sem levar o corpo do Vennec. Ela volta no meio da guerra ali, pega o corpo dele, mas acaba sendo ferida. Durante a viagem, a gente vai ver que tanto a Rhys quanto o John recebem atendimento médico, mas o caso da Rhys é muito mais grave e ela precisa de cirurgia. Ela só vai poder receber esses cuidados quando eles chegam em Alleria, que é um planeta, né, um antigo posto avançado que foi destruído. E é nesse planeta que o episódio inteiro vai se passar e também é onde eles vão retratar esse sentimento pós-guerra. Esse é um episódio que se diferencia bastante do episódio anterior, porque ele é um episódio muito mais dramático e muito mais sentimental, né? Ao contrário do episódio 4, que foi um episódio eletrizante, frenético, um episódio incrível, realmente muito bom, com cenas de ação muito boas. Já esse episódio aqui a gente coloca o pé no freio e a gente vai sentir esse sentimentalismo mesmo do pós-guerra. Então é muito comum que muitas pessoas não tenham gostado desse episódio, porque ele se diferencia bastante do episódio anterior, que levou as expectativas lá em cima, e esse episódio aqui ele é bem mais calmo, ele não traz muito avanço na história, mas o que ele vai fazer, e eu acho que ele faz muito bem inclusive, é se aprofundar nessa questão sentimental que faz sentido com a proposta de humanização que a série traz para os seus personagens. Principalmente com relação ao John, né? A série desde a primeira temporada tenta construir esse lado mais humano do personagem, né? O lado além do John apenas como soldado. Então esse episódio ele foca totalmente nisso, né? Em mostrar como que as pessoas estão se sentindo depois do trauma, depois da guerra, depois das perdas. O episódio vai ficar nessa nuance. Em Alleria, a Rhys vai ser operada, vai sobreviver, mas agora as coisas não vão ser mais como antes, né? Ela já vinha se recuperando aí dos seus ferimentos do final da primeira temporada e ela já não era a mesma, já não era tão simples pra ela, né, o treinamento Spartan, e agora vai ficar pior. E nesse cenário em que Reach não existe mais, né, em que as coisas nas quais a vida dela se baseava não existem mais, não fazem mais sentido, é aqui que ela toma a decisão de não ser mais uma Spartan. E isso já era algo esperado, era algo que vinha sendo desenhado desde o começo da temporada, né, a Rhys ganhou bem mais destaque nessa 2ª temporada, justamente levantando essa questão, né, do que fazer quando você talvez não sirva mais para ser uma Spartan devido aí a um acidente, a um ferimento, enfim. Ela já vinha se sentindo como alguém que não estava mais tão apta assim para o serviço e ela já vinha pensando em possibilidades do que ela poderia fazer na vida. Enquanto o John quer ir atrás da UNSC, quer se vingar por ter sido deixado para trás, quer entender o que tá acontecendo, quer vencer os Covenants, salvar a humanidade, ele quer fazer muitas coisas, mas pra Rhys não. Pra ela, a luta acabou, então provavelmente essa é a despedida aí da personagem na temporada, pode ser que ela não apareça mais, já que ela já escolheu o seu caminho. E o tema principal desse episódio é o deixar para trás aquilo que já foi, né, deixar o passado para trás, seguir em frente. O episódio vai trabalhar muito em cima disso e é por isso que ele é tão sentimental. A gente tem a despedida do Vennec, que é um tema bem importante aqui nesse episódio, e a presença do corpo dele ali, né, ao longo de todo o episódio, e a necessidade de um funeral é o que vai puxar essa discussão, mas a discussão vai muito além do Vennec. O luto paira nesse episódio, né, primeiro por Reach, que caiu, né, a essa altura, e inclusive, gente, a queda de Reach, ela acontece fora de cena, né, então são pouquíssimos segundos que a gente vê no começo do episódio de Reach sendo envidraçado e logo a gente já corta pros personagens ali fugindo e a gente não vê de fato o planeta caindo, né, eu acho que teria sido mais legal se a gente tivesse tido
tido mais momentos vendo isso. Inclusive, né, por exemplo, poderia ter um dos personagens olhando por uma das janelas da nave e vendo ali o planeta todo destruído. Enfim, eu acho que teria sido mais impactante ainda, já que a ideia desse episódio era construir esse sentimentalismo todo por aquilo que foi perdido. Quan comenta nesse episódio que não se pode ficar de luto por um planeta inteiro, porque isso é algo muito grande, algo muito pesado. Ela também comenta sobre o fato dela não ter tido a oportunidade de enterrar os seus familiares, nem mesmo o seu povo, né, já que Madrigal também foi envidraçada. Então o Vennec aqui, ele não é só um símbolo para aqueles que a Quan perdeu, mas ele é um símbolo pro próprio Rich, né, para todos que morreram, enfim, pro planeta inteiro. E o fato do episódio escolher deixar o corpo dele ali ao longo de todo o episódio, né, essa necessidade de fazer o funeral e como tudo gira em torno disso, me faz pensar que a ideia era de fato evidenciar a necessidade de sentir esse luto, de passar por esse processo. A perda aqui nesse episódio, ela é muito grande e muito complexa, né? Então a gente pode pensar na perda dos familiares, dos amigos, na perda de Rich, na perda do Almirante Keyes, né, que também aconteceu recentemente, na perda da confiança na UNSC, que nunca mais vai ser a mesma, na perda da possibilidade da vida voltar ao normal e do próprio Silver Team, né, que agora tá praticamente dissolvido, já que a Kai tá desaparecida, o Vennec se foi, a Reese agora saiu do grupo e só sobra o John. Então, assim, tem muita perda envolvida e o episódio traz essa ideia de que a aceitação é necessária pra seguir em frente. E assim, gente, apesar da queda de Rich não ter sido muito retratada nesse episódio, né, como eu falei, foi algo mais fora de cena, o fato desse luto todo, desse sentimentalismo todo tá aqui forte, me faz pensar que o episódio funciona meio como um tributo à queda de Rich, meio que pra mostrar como Rich era importante e como essa queda precisa ser sentida, né, sobre como eles estão sofrendo com isso. Então talvez tenha sido a forma da série de mostrar como essa queda foi realmente algo muito impactante para a humanidade, né, mostrando isso através dos personagens que a gente tem aqui. E como eu falei, né, isso faz sentido dentro da proposta de humanização dos personagens. Então a gente tem muito aqui no olhar do John, né, então é interessante ver como ele não sabe lidar muito com os sentimentos dele e como ele volta para os comandos básicos, né, focar na missão e fingir que não foi o Vennec que morreu ali, que aquilo é só um corpo e não vamos sentir nada, não vou nem enterrar ninguém. Então essa forma dele de agir mostra como ele tá com dificuldade de lidar com isso. E como eu falei, né, muita gente pode não ter gostado, mas eu vejo isso como a forma da série de enfatizar essa humanização e mostrar também a importância de Rich e agora que ela se foi. Ok, agora vamos falar de um núcleo menor que ganha mais peso aqui, que é a questão do Soren e da sua família. A gente viu que todo mundo ali só se salvou por causa da Laera e da Quan, então isso uniu os dois núcleos. E agora, gente, já que o Soren e a Laera precisam encontrar o Kessler, que é o filho do casal, eles ganham algum tempo sozinhos ali em tela, né? E assim, falando sobre o Soren primeiro, ele continua sendo um personagem muito utilizado para momentos de alívio cômico, que é uma coisa assim, que soa um pouco agridoce pra mim. Eu não sei se eu gosto muito disso, então em guerra ou não, ele sempre tem algumas falas mais engraçadas ali, né, pra aliviar o clima e tal. É claro que é a forma dele de lidar com tudo isso, mas não sei se eu gosto muito de como o personagem se apresenta. E assim, ao lado do John, o Soren cresce, né, então assim, ele tá no melhor núcleo da série, né, da história aqui, então ele fica bem melhor do que quando ele tá num núcleo sozinho, mas ainda assim, pra mim, ele tem um longo caminho pra ser um personagem de alto escalão, sabe? Mas falando sobre as cenas da Laera e do Soren procurando o filho, eu até gosto das cenas, eu acho que a forma como a tensão, o suspense é construído aqui, eu gosto, acho interessante, mas o problema não foi resolvido, né? Então a gente tem o tópico aqui dos sobreviventes da guerra levantados novamente, a gente já tinha visto um pouco disso na Rebel, com aquela questão das pessoas serem escravas, tal, porque ficaram sem seus planetas, aquela coisa toda, e aqui a gente vê um pouquinho mais sobre isso também, mas como eu falei, o garoto não foi encontrado, então pode ser que nos próximos episódios, o Soren e a Laera se separem do John e da Halsey para procurar o filho. E com isso a gente teria os núcleos separados novamente, o que enfraquece muito o núcleo do Soren e da Laera, porque é um núcleo já mais fraco, né? Um núcleo já menos interessante, então não sei qual vai ser as escolhas aí da série, se seguir junto ali com o John e com a Halsey ou separado. Eu gostaria que eles tivessem achado o menino já, para que eles não tivessem que se separar aqui de novo, né? E gerar um núcleo desinteressante na série. Mas vamos ver. E
assim, né, gente, falando da separação de núcleos, a gente tem a Quan no meio disso, que eu não sei exatamente pra onde que ela iria. A Quan é interessante porque é uma personagem que parece ter o seu próprio caminho, né, o seu núcleo solo, mas eu não sei se ela é capaz de seguir. Acontece que na primeira temporada, a série deu essa oportunidade, né, pra Quan seguir ali o seu caminho em Madrigal e foi um fiasco, né? Eu não sei a opinião de todos vocês, mas eu acho que o núcleo da Quan na primeira temporada é o mais chato, ele é muito desinteressante, não deu certo, e inclusive nessa segunda temporada, né, a gente já começa com o Madrigal destruída e esse núcleo todo meio que abandonado, né? Mas ainda assim, tinha muitas pontas soltas, então eu acho até bom que a série tenha retomado isso aqui nesse episódio, porque é muito estranho você simplesmente apagar alguma coisa que aconteceu, que era aquela história do poço lá de Madrigal, que a Quan era protetora, e, enfim, tem um resumão aqui no canal completo da primeira temporada pra quem quiser lembrar cada um dos detalhes, mas isso aconteceu e não pode ser ignorado. Aqui nesse episódio, a Quan vai ser visitada em suas visões, né, por aquela senhora meio xamã lá do primeiro episódio da segunda temporada, o episódio lá do santuário, aquela senhora que falou com o Jon, né, aqui ela vai falar com a Quan em suas visões, né, já que aquela senhora provavelmente já morreu, e ela vai relembrar a Quan da função dela aqui, né, porque ela é a última da família Ra, e essa família tem a função de ser protetora ali do portal que tinha em Madrigal. Então isso é um chamado para Quan voltar para sua função, voltar para sua jornada, mas eu não sei dizer se isso significa que ela vai seguir um caminho solo, assim como na primeira temporada. Eu não queria que isso acontecesse, porque não deu certo na primeira temporada, apesar da Quan ter amadurecido e ter melhorado bastante aqui nessa segunda temporada. Eu reconheço que ela é uma personagem muito melhor do que ela era na primeira, então isso já me deixa feliz, mas eu tô com um pouco de medo com relação às escolhas que a série vai fazer daqui pra frente, porque eu não queria que caísse no mesmo problema de ter um episódio muito chato focado ali na Quan. Enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai rolar com essa história toda da Quan. E agora, gente, vamos falar sobre a Maki, que é uma personagem que tem um pouco mais de destaque nesse episódio. A gente vai ver aqui, né, que depois das cenas do episódio anterior, quando ela impede o Var Gatenai, que é o árbitro, de matar o Jon, né, eles estão ali na nave Covenant deles, e ela está chorando ao ver Reed sendo destruída. E aí, isso já deixa a gente meio em dúvida, né, por que ela tá chorando? Será que ela tá pensando no Jon? Será que ela tá pensando na humanidade? De que lado ela tá, né? É uma personagem que ficou meio perambulando entre os dois lados na primeira temporada, então nessa segunda eu acho inevitável a gente se questionar sobre a lealdade dela. Inclusive, o árbitro vai acusá-la de estar protegendo o demônio, né, de ter simpatia por ele. Ela diz que não, que simplesmente não era a hora certa ainda, mas pra ele era muito importante que ele matasse o Jon para que ele pudesse se redimir, e ela não deixou. E a gente tem o detalhe de que a Maki está com a Cortana. O árbitro não parece saber muito bem o que a Cortana é, pra que ela serve, né? A Maki, inclusive, tá escondendo essas informações dele, tá tentando fazer o seu próprio jogo ali, né, usando as informações da Cortana, e a gente percebe aqui que ela quer saber mais do Jon, ela quer acessar as memórias dele, tem alguma informação sobre o rei lá que ela está precisando, mas eu não descartaria a hipótese de que ela ainda tem algum sentimento por ele, pela forma como ela age aqui. A Cortana não tá muito afim de colaborar, e quando a nave deles começa a se aproximar da capital Covenant, a Maki se desespera porque ela sabe que tanto ela quanto o árbitro serão mortos. Isso porque eles não trouxeram a cabeça do demônio, que era uma coisa muito importante, e também porque eles só têm um dos artefatos, eles não têm os dois que eles foram buscar. Ela teme pela sua vida e tenta convencer o árbitro a eles saírem dali, mas ele está pronto para assumir o seu destino, né? Aquela coisa toda. Nessa hora, a Cortana intervém e faz uma projeção de uma das memórias do Jon lá do Halo, né? Então, assim, como o árbitro não sabe muito bem o que é a Cortana, não sabe que é a Cortana fazendo isso, ele acaba sendo convencido pela Maki que isso é uma visão divina, que é um sinal que ele foi escolhido, e com isso ela consegue convencer ele a não voltar para a capital dos Covenants, né? Enfim, a eles seguirem em direção ao Halo, e com certeza eles vão ser seguidos, né, por traição. Enfim, isso vai gerar um maior problema, mas por hora ela conseguiu ganhar um tempo, né? E também ela ganhou uma parceira e uma aliada, que é a Cortana.
Ok, e agora vamos falar sobre o finalzinho do episódio, né, que a gente viu aqui a Kai, o Ackerson, e isso deixa claro que a UNSC vai voltar no próximo episódio. Nós vamos logo entender o que rolou ali com eles. Aqui a gente vai ver que a Kai está junto com o Ackerson, né, trabalhando provavelmente no programa Spartan 3, né, que é a nova geração ali dos Spartans, e ela deve ser a responsável pelo treinamento, né. A gente vê vários recrutas ali sendo treinados, provavelmente pela Kai mesmo, então é bem isso que aconteceu. E ela vai ser considerada uma traidora pelo John quando ele descobrir, né? Agora, resta a gente saber, que a gente não sabe ainda, se ela é realmente uma traidora, né? Se ela sabia de todo o plano, o que eu acho que não, ou o que foi contado pra ela, né? Porque é possível que o Ackerson tenha dito a ela que o John, a Reese e o Vanek, eles fugiram em outra nave, né? Então que eles já iam chegar, algo do tipo, ou ainda é possível que a Kai nem soubesse da queda de Reach, porque até então era um delírio ali do John, né? Até então ninguém sabia, foi realmente uma surpresa, então é possível que a Kai nem saiba, acha que tá todo mundo feliz lá em Reach, quando na verdade o Reach nem existe. Bom, de qualquer uma das formas, logo a casa vai cair, né? A Kai vai descobrir a verdade e eu tô muito curiosa pra ver como ela vai reagir quando ela descobrir o que o Ackerson fez. Assim, eu gosto da ideia do episódio de aprofundar esse sentimentalismo e trazer esse luto, essa tristeza, né? Enfim, algumas nuances interessantes aí, tipo, da humanidade, né? Mas eu preciso admitir que existe uma queda muito grande em relação ao quarto episódio, né? Que é muito melhor, que é muito mais dinâmico, enfim, é um episódio incrível e esse episódio, ele é bom, mas ele não é tão incrível assim. Existe uma preocupação aqui, né? Eu tenho essa preocupação de que a série tenha gastado o episódio inteiro pra trazer esse luto, quando na verdade a nossa temporada tem um episódio a menos. Então sim, é um pouco preocupante, mas eu acho, né, como eu já falei no vídeo anterior, eu acho que a temporada está indo bem até agora, a gente já trouxe logo a queda de Reach, enfim, e faltam mais 3 episódios, então eu acho que a princípio a gente não precisa se desesperar, porque dá pra temporada continuar se desenvolvendo bem e chegar em um bom final. Mas vamos ver, né, gente, isso vai depender das escolhas da série aqui para os próximos episódios, né, pra entregar bons episódios pra gente. Mas eu quero muito saber de você, o que você achou desse episódio? Foi bom? Foi ruim? Gostou? Não gostou? Foi um desperdício? Foi genial? Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tá bom? E vamos debatendo aí até a semana que vem, quando a gente tiver um novo episódio. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, porque me ajuda muito, e se inscreve aqui no canal, porque toda semana está saindo vídeo dos novos episódios de Halo. Inclusive, gente, tem um resumão bem completo da primeira temporada, pra você que tem alguma dúvida, não lembra muito bem o que rolou, quer relembrar? Eu já fiz esse resumo e vai estar aqui nos cards pra vocês conferirem. Mas é isso, gente, muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final, e eu já espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!